amar um sociopata. Já fiz um vídeo sobre isso, só que eu gostaria hoje de concentrar na questão de amar alguém que não tem caráter, um sociopata, amar um canalha ou odiar uma pessoa reconhecidamente de bom caráter, uma pessoa boa. O que seria pior? O que é pior? Essa é a pergunta que eu acho que eu já devo ter feito no vídeo anterior sobre esse tema, mas volto a fazer. O que é pior? Na minha concepção é pior amar um canalha. Amar um canalha é pior do que odiar uma pessoa boa. Porque uma pessoa boa pode ter sido ruim conosco, pode ter falhado conosco, faltado com caráter somente conosco, e nós podemos odiar essa pessoa em função disso, porém ela é uma pessoa boa. Então ela pode ter errado conosco, a gente passa a odiá-la, mas é muito ruim ter esse tipo de sentimento, odiar uma pessoa que antes a gente amava, ou que muitos acabam classificando como sendo uma pessoa boa, e isso ocorre entre pais e filhos, entre cônjuges, e é muito doloroso porque fica tudo muito misturado para quem está vivenciando isso. Então fica misturado ali ódio com amor, e também toda essa distinção, essa contradição em termos das interações sociais, do que é exposto socialmente, a pessoa boa que você está odiando ou uma pessoa ruim que você ama, mas que você muitas vezes nem sabe que é ruim, porque você ama, você foi criada, condicionada, ensinada a amar aquela pessoa. E aí eu fico pensando muito na relação entre pais e filhos, e fico pensando na família Bolsonaro, e fico pensando em Carlos Bolsonaro. Muitos poderiam entrar aqui e discordar das minhas premissas, mas a minha premissa aqui é qual? De que Jair Bolsonaro não é uma pessoa boa. Essa é a minha premissa que eu coloco aqui, tá? E como é que é isso para a família, como é que é isso para filhos, conviver com uma pessoa pública, uma figura pública que não é boa, uma pessoa que não é boa, imagina, né? De modo geral, assim falando, uma pessoa que causa males para muitas pessoas, já vem causando há um certo tempo, é uma pessoa ruim, que causa males para filhos, para cônjuges, para irmãos, causa mal para todo mundo. Uma pessoa que não é boa, ela deixa danos, traços de sociopatia deixam danos em todos que estão em volta, e essa é um pouco a minha visão do que é Jair Bolsonaro, como foi a história dele. Eu posso deixar para vocês, inclusive, recomendações de leitura. Um autor brasileiro que faleceu há pouco tempo, um jornalista, que foi pesquisar nos arquivos do Exército, quem foi Jair Bolsonaro, como era Jair Bolsonaro enquanto era cadete, tudo até o julgamento dele em 1988, quando ele tinha aquele planejamento, aqueles planos de explodir algumas adutoras e algumas instalações militares, aqueles planos de ações terroristas mesmo, para poder ter maior valorização salarial e tudo, aquele movimento que ele fazia naquela época, e depois foi convidado a se afastar, foi para a reserva e ficou aí 30 anos recebendo 10 mil reais sem nunca ter voltado a trabalhar e ir para o exército e tudo, e recebendo 10 mil reais e mais os salários que ele teve depois como vereador e como deputado, enfim. Mas eu não vejo ele como uma pessoa boa, e fico pensando como quem está em volta, como é que quem está em volta reagiu a isso tudo, como é que é a história de cada um. Claro que existem inúmeras histórias assim, mas eu estou tomando essa e estou tomando aí no caso e pensando em uma pessoa que possivelmente até hoje foi uma das mais atingidas, se não a mais atingida, por ter convivido a vida toda com alguém que não é uma pessoa boa, e ter sido condicionado a amar essa pessoa. E aí no caso eu penso no filho dele do meio, que é Carlos Bolsonaro, o Carluxo, que sofreu bastante, pelo visto, com o pai, na relação com o pai, porque ficou muitos anos sem conversar com ele, com o pai Jair Bolsonaro. Foi colocado para ter uma disputa com a própria mãe na eleição para vereador, no final dos anos 90 ou início dos anos 2000. Não tenho agora exatamente a idade, eu creio que tenha sido ali entre o início ali dos anos 2000, que ele parece que nem tinha feito 18 anos ainda, já estava se candidatando a vereador, e depois assumiu, depois que fez 18 anos, mas disputou e teve aí uma disputa com a própria mãe. Isso causou um racha muito grande, uma série de conflitos no próprio seio familiar ali. E Bolsonaro parece já estava separado da mãe do Carlos, e aí no caso era ex-mulher e tudo, mas houve um conflito muito grande, um conflito de se colocar contra a mãe, a favor do pai, e nessa dificuldade toda. E como ele depois ficou anos sem conversar com o pai, brigado com o pai, e como é que é isso, né? Como é que é a relação com alguém que não é uma pessoa boa, e a gente aprende a amar, e ele parece, pelo visto, que aprendeu a amar esse pai, ama
o pai luta pelo pai e tudo, mas não é uma pessoa boa. E como é que é isso, né? Então, no que a gente se transforma quando nós amamos pessoas que fazem mal a muitas pessoas? No que a gente se transforma? E como é que é amar alguém? Vamos pensar, por exemplo, em alguém que cometeu atrocidades. Vamos pensar num assassino em série e em alguém que está com esse assassino, um filho que ama e que amava muito esse pai e continua amando apesar dele ter feito atrocidades com outras pessoas. Como é que é isso? Como é que é se colocar nessa posição? Eu sinto que é das mais complicadas, das mais difíceis, e sinto também o quanto que as pessoas podem começar também a praticar uma série de atos delituosos ou atos maléficos, atos que vão causar o sofrimento de muitas outras pessoas a partir do momento que elas se associam a pessoas que estão fazendo isso, e elas passam a fazer muitas vezes também isso. Então, o quanto que a realidade, o quanto que uma vida num meio assim pode nos corromper, e que não existe essa ideia de um caráter ou de uma ética que emerge da própria pessoa, tem muito relação com o próprio meio em que ela vive. E aí um outro ponto que é interessante também, que eu já vinha pensando há um certo tempo e depois vi que o próprio Henry Bugalho trouxe um vídeo dele, eu já tinha escrito sobre isso antes no Facebook, mas ele trouxe num vídeo, eu acho interessante, que é a questão de se olhar para si mesmo e se perguntar se somos bons ou não, e a maioria das pessoas vão se classificar como pessoas boas e vão pensar que elas são boas, por mais maléficas que elas sejam. Pouquíssimas pessoas pensam que são pessoas ruins ou qualquer coisa parecida. Isso praticamente não existe. O que mais existe é as pessoas se classificando sempre em bom tom, alto e bom tom, como pessoas boas. É isso que prevalece. Então praticamente a maioria das pessoas, a grande maioria, se pensa como uma pessoa boa, se classifica como uma pessoa boa, pensa que está fazendo o melhor possível, pensa que é a melhor pessoa possível que ela pode ser. E é interessante porque o que existe é o seguinte: o que seria ser bom ou ser mal? Ser bom é o quê? Você é bom para sua família. Então vamos pensar. Pode ser que Bolsonaro tenha sido, boa parte da história de vida da relação com os filhos, tenha sido muito bom para os filhos, mas é bom para os filhos e ruim para muita gente, na minha visão, tá? Estou colocando aqui o meu recorte, conforme os conhecimentos que eu tenho. Então pensem num tirano que é bom, às vezes ali para filhos, para uma esposa em um determinado contexto, e é muito ruim para diversas outras pessoas que estão num outro plano, que são adversários, que são seus inimigos políticos e tudo, ou que são aquelas pessoas que ele não são simplesmente essas pessoas próximas. Isso existe. Uma pessoa ser muito boa ali somente para filhos e esposa e ser muito ruim para o restante do mundo. Mas o problema é que não existe somente esse ponto de ser bom ou mal para pessoas. As pessoas às vezes são também ruins para outros seres que sofrem, não somente pessoas. Então não existem somente pessoas que sofrem nesse mundo, e não existe somente comportamentos nossos produzindo malefícios em pessoas. Nossos comportamentos também podem produzir malefícios em outros seres, em outros animais, em outros seres que sofrem, outros seres sencientes. E aí, como é que nós vamos nos classificar como pessoas boas se boa parte da nossa vida está relacionada a produzir muito sofrimento para outros seres? E aí eu penso muito na questão da dieta da alimentação, por exemplo. A nossa dieta da alimentação que faz a alimentação de produção industrial de alimentos de origem animal, produz muito sofrimento para esses animais. E aí o Bugalho inclusive colocou que daqui a alguns anos talvez as pessoas falem muito em holocausto animal que teria sido produzido pela nossa espécie, o quanto a gente vai mais adiante, talvez daqui a alguns anos, olhar para isso com a seguinte perspectiva: foi um horror, aquilo foi um horror, assim como a escravidão foi um horror. Então aquilo que fizeram no passado foi um horror, e talvez daqui a alguns anos vai ser visto como completamente inadmissível nossa dieta alimentar atual, de boa parte de nós, da maioria de nós, que essa dieta aqui vem de uma indústria alimentícia que de alguma forma traz os alimentos aí de origem animal, mas os animais que sofrem uma vida toda, muitas vezes são torturados durante boa parte da sua vida para poder chegar em nosso prato. Então, tá aí feita a reflexão: o que é ser uma pessoa boa, questão de amar ou não, amar uma pessoa ruim,
ou odiar uma pessoa boa, e vocês fiquem, por favor, à vontade aí para colocar o seu comentário do que você pensa a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, por favor, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube, dando like, dislike, compartilhando, se inscrevendo no canal, fazendo um comentário, qualquer comentário. Pode comentar até aí. Olá, boa tarde, oi, já ajuda bastante. Estou colocando na descrição, ou até mesmo no primeiro comentário fixado, os links para meus livros na Amazon. Então fiquem à vontade aí para adquirir os livros, para conhecer, ter um pouco ideia de como é meu trabalho, de como eu venho produzindo conteúdo aqui para vocês no YouTube. E também o link para minha última publicação, que é meu último livro, Agonia e Sonho, Memórias e Reflexões de um Psicólogo nos Meandros do SUS. Um livro com escritos sobre as minhas experiências pessoais, profissionais, como psicólogo do SUS, em histórias que eu narro ali, de eventos e passagens e relação, interação com pacientes e que tratam de eventos extremos, muitas vezes, impactantes, emocionantes, e minhas reflexões sobre esses eventos e sobre uma série de conceitos correlacionados. Obrigado por tua audiência e até a próxima!